Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley, essa é a nossa 13ª aula do curso de Biologia Celular e hoje nós continuamos aqui a falar do sistema de endomembranas, mas em especial a gente vai comentar hoje sobre os endossomos e os lisossomos. Então, como objetivo central da nossa aula, a gente precisa compreender aí o que são os lisossomos e, consequentemente, os endossomos. Quais são as principais funções fisiológicas que a gente pode encontrar aí sendo associada a essas organelas dentro da literatura científica, qual que é a sua composição química, processos associados, e por fim a gente ainda vai ver aqui novamente a base bioquímica aí, atrelado com esse direcionamento vesicular que acontece intracelularmente. Então, simplificadamente, quando a gente comenta de um lisossomo, nada mais é do que uma vesícula membranosa que vai apresentar um pH ácido. Então, esse pH está em torno de 5, tá? E não menos importante, gurizada, tu tem que saber que se trata de uma organela que apresenta uma série de enzimas que nós denominamos como hidrolase ácidas, tá? E não menos importante, o aspecto significativo é que essa organela ela consegue ser identificada mediante um marcador aqui que é a fosfatase ácida. Então, basicamente, a gente consegue utilizar um marcador aí específico, que é a fosfatase ácida, e a gente consegue localizar essa organela aí dentro da célula, tá? Não menos importante, o lisossomo ele ainda pode acumular aí vários resíduos que não são necessariamente digeríveis, tá? E não um aspecto importante aqui é que a gente vai ver que os lisossomos eles têm um aparato de várias ações que vai muito além de você pensar só e somente em digestão intracelular, beleza? Apresenta aí, além disso, na sua membrana, um revestimento de carboidratos e, consequentemente, ele vai possuir algumas proteínas que vão levar aí ao citoplasma um produto dessa degradação, como, por exemplo, aminoácidos, açúcares, nucleotídeos, lipídios e etc. Então, nesse sentido, a gente pode conceber que o seguinte, o lisossomo, que é essa organela aqui que está demarcada aqui com essa setinha rosa, ela é marcada pela fosfatase ácida, e dentro do lisossomo, que é uma estrutura membranosa, tu tem uma série de várias hidrolases ácidas, como nucleases, proteases, glicosidases, lipases, fosfatases, sulfatases, fosfolipases e etc., que é um aparato de várias enzimas que conseguem fazer a digestão aqui mediante uma hidrólise ácida. Aqui, por exemplo, tem duas microscopias, por exemplo, de rim de rato, que você tem aqui a marcação por fosfatase ácida. Aqui você tem um aumento de 400 e aqui um aumento de 1000 vezes, tá? Isso daqui, ó, é tudo lisossomo. Aqui a gente tem mais alguns dados, por exemplo, ó. Você pode fazer algumas outras marcações com isótopos radioativos, tá? E é importante a gente se ater que, ó, os lisossomos eles podem estar distribuídos ao longo de toda a célula, tá bom? Então, por exemplo, ó, aqui são os lisossomos, ó, mitocôndrias e etc. É importante que a gente se atenha de antemão, pessoal, que como eu falei lá na nossa 11ª aula, no retículo endoplasmático acontece o início aqui do processamento e, consequentemente, segregação aí de enzimas que são direcionadas lá para o complexo Golgiense. E não menos importante, o lisossomo ele é marcado pela manose 6-fosfato, que é M6P, tá? Não menos importante, um detalhe é que acontece um decréscimo muito progressivo do pH dentro aqui dessas vesículas, mediante aqui uma bomba de prótons. Então você tem aqui uma TPase próton, ou seja, ela vai bombardear prótons de hidrogênio e, consequentemente, isso reduz o pH. Então, por exemplo, em pH 6, acontece aqui a dissociação dessas enzimas lisosimais dos receptores da manose 6-fosfato, e aí você tem uma reciclagem desses receptores. Não menos importante, a atividade lisossomal está intimamente dividida com a atividade de endossomos. Então percebamos que o que acontece? Ó, você tem aqui o marcador, que é a manose 6-fosfato, certo? E ele se liga aqui no lisossomo. E aí o que acontece? Você tem logo após esse processo, você tem o desligamento da manose 6-fosfato desse receptor,
esse receptor, consequentemente, ele é reciclado, e aí você tem, de fato, o lisossomo. Então, aqui, novamente, tem outra microscopia, ó, marcada pela fosfatase ácida. Então, como eu falei para vocês, ó, inicia-se aqui o início da produção de precursores lisosomais no retículo endoplasmático, certo? Por conseguinte, tu tem agora no complexo golgiense a adição aí de várias estruturas. Você tem aqui, ó, o receptor de manose 6-fosfato, direciona-se aqui, você tem a dissociação e aí, consequentemente, remove, remove aqui o grupamento fosfato e você tem aí, de fato, essa estrutura. Não menos importante, quando tu comenta de lisossomo, que é importante tu se ater. Diante disso, a gente vai ter que os lisossomos e os endossomos, eles participam essencialmente de alguns processos. Endocitose, que pode ser tanto por pinocitose como endocitose mediada por receptor, a gente vai comentar cada um desses casos. Fagocitose e autofagia. Então vamos lá, ó. Te liga. Essencialmente, a atividade lisossomal ela pode ter várias vias. Tu pode ter uma situação na qual, ó, uma bactéria ela é endocitada ou fagocitada, e aí, ó, o fagossomo que engorfou essa bactéria se funde, por exemplo, ao lisossomo, formando o fagolisossomo, e isso aí você tem a digestão da bactéria. Não menos importante, tu pode ter ainda o processo de endocitose. Você forma aqui um endossomo primário, um endossomo tardio, e aí transforma-se aqui em lisossomo. E tu pode ainda ter uma outra via, que essa daqui é interessante, que é a via da autofagia. Essencialmente, a autofagia é quando você faz a reciclagem de componentes intracelulares. Então, por exemplo, tu tem a autofagia aqui de uma mitocôndria. Então, você forma aqui um autofagossomo e aí você digere essa mitocôndria, tá? E aí, vamos entender aí o que é esse rolê. Ó, simplesmente, na autofagia, os lisossomos digerem elementos da própria célula, então todo e qualquer componente intracelular é digerido aí pelos lisossomos, tá? Nós temos ainda a crinofagia, que nada mais é do que uma autofagia. No entanto, o que tu tem aqui na crinofagia é que você tem a digestão de glândulos de secreção. A endocitose é a situação na qual macromoléculas são captadas aqui por receptores, tá? E aí tu tem a fagocitose também, que é um processo que engloba aqui partículas sólidas ou até mesmo outras células e faz a sua digestão aí dentro da célula. Então, essencialmente, exemplos mais clássicos aqui de fagocitose, por exemplo, a gente pode pensar em neutrófilos ou até mesmo linfócitos aí, que são células do sistema imune que fazem o quê? O engorfamento de micro-organismos e digerem eles. E não menos importante, os produtos dessa digestão podem ter alguns destinos. Primeiro, pode haver uma assimilação e, consequentemente, a utilização disso aqui em vias metabólicas. Tu pode ter agora, ainda além disso, produtos que podem ser eliminados via exocitose, ou também chamado de plasmocitose, ou ainda tu pode ter o processo de acúmulo disso aqui, que é o caso aí dos corpos residuais, que são os glândulos de lipofuctina, por exemplo. Então, ó, se liga nessa situação aqui. Você pode ter esse acúmulo de produtos não degradados, muito comum, por exemplo, em cardiomiócitos, neurônios, que é uma situação na qual os lisossomos vai acumular esse conteúdo não digerido, que é esses corpos residuais. Então, por exemplo, nessa figura aqui, tu tem o armazenamento de substâncias aqui neurônios, tá? Em doenças lisossomais, por exemplo, como esfingolimpódos, que é uma classe aqui de lipídios que vão se acumular aqui nesse citoplasma e, consequentemente, isso daqui acaba se acumulando em decorrência da ausência de uma enzima aí que vai fazer essa digestão. Acrescido a isso, a endocitose nada mais é do que uma rota que, essencialmente, vai levar uma substância extracelular aí para dentro do lisossomo, para dentro da célula, se preferirem. E nesse processo, tu pode ter a pinocitose, que é uma situação na qual você pega aqui um material solúvel ou fluidos sendo capturados por vesículas, ou você pode ter a endocitose mediada por receptor, que é uma situação na qual tu aumenta a eficiência desse processo de internalização em cerca de 100 vezes se comparado, por exemplo, com a pinocitose. Essencialmente, o que vai diferir um do outro é que
Na pinocitose, essencialmente, tu tem a formação dessa vesícula e a internalização, só que na endocitose, esse processo acaba sendo facilitado em decorrência de tu ter um receptor ali na membrana plasmática que internaliza esse processo, esse componente aí de forma muito mais fácil. A pinocitose, essencialmente, é a entrada de um grande fluxo de fluidos, tá? Então, você tem essas vesículas de pinocitose ou pinossomos. É um processo indiscriminado. Então, por exemplo, o macrófago ele consegue ingerir aqui 25% do seu volume a cada hora, tá? E é cerca de 3% da membrana plasmática a cada minuto. Tu tem o fibroblasto, que consegue aqui ingerir cerca de 1% da membrana plasmática por minuto. E, consequentemente, um detalhe interessante é que o volume celular não se altera, tá? Isso aqui é contrabalanceado por um processo de exocitose, ou seja, embora esteja entrando coisa, está saindo coisa também para ter um equilíbrio aí nesse volume. E aí, um detalhe ainda legal é que o movimento dessas vesículas sendo internalizadas é mediado pela catrina, que eu falei para vocês na aula passada, que é justamente aquela proteína que recobre as vesículas e faz um direcionamento aí para regiões citoplasmáticas específicas. Então, aqui tem uma microscopia, ó. Você tem aqui os pinossomos, são justamente essas vesículas recobertas por catrina, que faz agora o direcionamento aqui de um grande fluxo de fluidos para dentro da célula. A endocitose mediada por receptor, como eu falei anteriormente, se trata agora de uma situação na qual tu tem a presença de receptor que faz com que tu tenha uma ligação específica e aumenta essa eficácia de internalização e, consequentemente, essas moléculas endocitadas por receptor vão ser distribuídas aqui em estruturas a qual nós denominamos como endossomos. Esses endossomos eles apresentam um pH ácido, então ele transita entre 5 até 6, tá? E tu tem duas classes de endossomos principais. O endossomo inicial, ou também chamado de periférico, e o endossomo tardio ou perinuclear. Exemplo clássico de endocitose mediada por receptor é o que acontece aqui na captação do colesterol, do LDL, tá? Para a produção, por exemplo, de membranas. Então, ó, te liga. Você pode ter o LDL, você tem aqui o receptor de LDL, esse receptor de colesterol. Tu faz a endocitose mediada por receptor. Você tem aqui a formação de uma vesícula. Essa vesícula se funde com o endossomo e, consequentemente, tu tem a formação aqui, a priori, desse endossomo precoce e, posteriormente, isso aqui se transforma em lisossomo, no qual tu tem a digestão agora do LDL para, consequentemente, ter aí a porção livre do colesterol. Lembrando-se que, dentro do lisossomo, você tem uma série de hidrolases ácidas que fazem essa digestão. Beleza? Não menos importante, tu tem cerca aqui de 25 tipos de receptores que conseguem fazer esse tipo de endocitose, ou seja, essa endocitose mediada por receptor. E, consequentemente, um detalhe interessante é que, aparentemente, não se sabe se isso aí é 100%, mas acredita-se que quase que 100% aqui dessas vesículas são recobertas pela platina, que é aquela proteína aí que faz esse direcionamento, tá? O endossomo, como eu falei para vocês, nada mais é do que um conjunto de estruturas membranosas que forma esses compartimentos aí, tanto na periferia quanto próximo à região do complexo golgiense. E tu pode ter agora dois tipos aí de complexo golgiense, de endossomos, perdão. Tu tem o endossomo inicial, que é aquele que está mais próximo ali à membrana plasmática, e o endossomo tardio, tá? Que é aquele próximo ao complexo golgiense, ao núcleo. Não é três tipos, são dois, tá? E, não menos importante, a composição molecular, ou seja, os componentes bioquímicos, tanto no endossomo inicial quanto no tardio, são distintos. Tu tem aqui as RAB1, 4 e 5, que são aqui presentes no endossomo inicial, a RAB7, que está presente no tardio, e a RAB11, que está associada aqui com a reciclagem. Não menos importante, não sei se vocês se recordam, eu falei que existe aquela bomba lá de ATPase de prótons, né? Está presente aí nessa membrana lisosomal, de maneira a haver uma manutenção do pH ácido e, consequentemente, um detalhe interessante é que o endossomo tardio ele é geralmente mais ácido do que o inicial, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Você tem a membrana plasmática, você tem a formação desse endossomo aqui primário,
tá? Precoce, se preferirem. E aí você pode direcionar ele aqui para o complexo de Golgi. E aí, consequentemente, você vai ter a formação posterior aqui, ó. Você tem um transporte mediado pelos microtúbulos, que a gente vai comentar na aula de citoesqueleto. Você tem agora a formação do endossomo tardio. E aí, esse endossomo tardio, posteriormente, ele se transforma aqui em lisossomo. E esse processo é mediado por essas proteínas aqui, ó. A RAB 4 e 6 está presente aqui no primário e a RAB7 está aqui no tardio. A fagocitose também é um outro processo de englobamento de partículas, só que aqui um detalhe interessante é que esse englobamento é de partículas sólidas. Em organismos unicelulares está atrelado diretamente aqui com o processo de obtenção de nutrientes, e em organismos multicelulares aí já começa o rolê a ser um pouquinho mais elaborado, porque ó, função imunológica então tem função de defesa, eliminação de células danificadas, eliminação de células envelhecidas, células mortas, remodulação tecidual, tá? Pode ter aqui um detalhe interessante que depende da ligação a receptores da membrana plasmática, tá? E essa interação do fagossoma aqui ao receptor membranar faz o quê? Com que haja uma projeção da membrana plasmática, consequentemente havendo aqui um envolvimento e internalização aí nessa vesícula que é o fagossomo, tá? Poucas células aqui nos multicelulares vão utilizar isso aqui de forma eficiente. Então, exemplos mais clássicos de células que utilizam isso aqui de forma 10 de 10 é, por exemplo, células intersticiais, leucócitos. E aí a gente tem as células fagocitárias profissionais que fazem isso aqui ó, de maneira ó, 10 de 10. Que é, por exemplo, neutrófilos e macrófagos, tá? E um detalhe, aí já vou puxando sardinha para minha área novamente, né? Macrófagos conseguem eliminar cerca de 10 a 11 eritrócitos esgotados diariamente. É célula vermelha sendo aqui removida pra caramba, tá? Tanto é que um detalhe que a gente brinca quando eu dou aula de imunologia, por exemplo, é que macrófago é o grande faxineiro do nosso organismo. Então, essencialmente, a fagocitose é um processo no qual você tem aqui o englobamento de partículas sólidas, o fagolisossomo se liga, o fagossomo se liga ao lisossomo, formando o fagolisossomo, e aí você tem a digestão aí desses componentes, tá? É interessante ainda falar da fagocitose, que isso aqui está diretamente atrelado com a ativação do receptor e iniciação de uma resposta celular, tá? Então, por exemplo, você pode ter aqui a polimerização da actina, por exemplo, iniciada pela ROGFE, que é um fator de ativação de PI quinases locais, tá? E, consequentemente, isso daqui acaba moldando esses pseudopódios. O que significa isso daqui? Tu pode ter um processo de ativação de fosfato inorgânico, então você tem aqui as quinases que vão fazer o quê? Adicionar fosfato, e isso ativa esses pseudopódios de maneira a fazer aqui a formação do fagossomo. Então aqui, ó, olha que coisa linda, macrófagos, linfócitos, neutrófilos, são todas células fagócitos profissionais. A autofagia, como eu falei para vocês, é aquele processo que está diretamente atrelado aí com a reciclagem de componentes dentro de uma célula, né? Então, essencialmente, você tem o que? A fusão de vesículas pré-lisossomais, que formam esse fagossomo lisossomo, esse lisossomo ativo, perdão. E aí, consequentemente, ele faz o quê? A degradação de moléculas que estão aí envelhecidas ou inativas, mas muito além disso, a autofagia está diretamente atrelada com fenômenos de regressão ou evolução de órgãos, como por exemplo lá na embriogênese, a gente tem aqui alguns fenômenos de autofagia, metamorfose, por exemplo, em girinos para perder a cauda, tá? Transformações aqui nas pulpas de inseto e no útero após o parto. E, consequentemente, um detalhe interessante é que o jejum ele pode levar à autofagia, tá? Então, essencialmente, o que tu tem aqui? Autofagia é você pegar aqui o autofagossomo, você tem aqui a fusão de uma organela envelhecida que precisa ser digerida e você tem a digestão dela para você ter aí uma reciclagem desses componentes. Tu pode ainda ter doenças lisossomais aqui, tá? São doenças de caráter genético, então tem uma base genética atrelada a isso, mas elas podem também estar associadas com processos de parasitoses, tá? Então, o que acontece aqui numa doença lisossomal? Você pode ter uma doença de inclusão, por exemplo, a mucolipodose do tipo 2 e 3, que é uma alteração na N-acetilglicosamina
fosfotransferase, então você acaba alterando aqui a marcação da manose 6-fosfato, e aí você acaba aumentando a concentração de lipídios aí sem ser digeridos. E, por fim, mas não menos importante, quando a gente fala de lisossomos em células vegetais, elas geralmente são conhecidas aí como vacúolos, tá? Então, a maioria das células vegetais, fúngicas, e aqui incluindo até as próprias leveduras, que são unicelulares, tem a presença aqui dos vacúolos, tá? Geralmente transitam aí ocupando entre 30% até cerca de 90% do volume celular. E esses vacúolos, eles são equivalentes aos lisossomos, então vai ter várias enzimas aí hidrolíticas, mas muito além de fazer aí, essa degradação, ela serve também como organela de estocagem, seja de carboidrato, de nutrientes, de produtos residuais, proteínas e etc. E era isso, gente. Beleza? Beijão e até a nossa 14ª aula, que vai discorrer sobre os peroxissomos. Fui!